Pessoal, bom dia. Professor Marcos aqui de Biologia e nós vamos conversar hoje um pouco sobre questões sobre o núcleo celular, questões que fazem parte de processos seletivos e que são importantes que a gente trabalhe o raciocínio. Lembrando que esse vídeo ele deve ser assistido depois de você resolver as 7 questões presentes no arquivo PDF anexado juntamente a essa aula gravada. Então, vamos à primeira questão. É uma questão da UFLA, Universidade Federal de Lavras, no interior de Minas Gerais, e ela pergunta justamente o seguinte: qual das seguintes alternativas é correta em relação ao nucleolo? Então ele coloca uma estrutura intranuclear envolvida por membrana. A gente pode descartar isso aqui, já que o nucleolo não tem membrana alguma, é uma estrutura amembranar. Não é visível no núcleo interfásico. É aí que também a gente pode eliminar esse mecanismo está errado, exatamente porque o nucleolo é visível quando a célula não está se dividindo. É o local de síntese do RNA ribossômico e das subunidades ribossômicas. Exatamente essa situação. Quando nós analisamos, no nucleolo é que se trata do local da produção do RNA ribossômico e de suas subunidades. Portanto, a gente pode dizer que o nucleolo é o local onde os ribossomos serão fabricados e a montagem ocorre lá no citoplasma. Analisando a questão 2, a questão da Cefet do Ceará, que coloca o seguinte: em relação ao núcleo das células e seus constituintes, é correto afirmar que, no núcleo eucariótico, o conjunto haploide de cromossomos é denominado cariótipo, enquanto o número, a forma e o tamanho dos cromossomos são denominados genomas. Os dois conceitos não têm relação alguma com o que foi falado aqui. Então, portanto, a gente pode descartar esse tipo de conceito presente na letra A. O núcleo interfásico de células vegetais apresenta uma carioteca, cuja estrutura não permite comunicação com o citoplasma. Ao contrário, a carioteca tem poros e, consequentemente, há uma comunicação entre a matriz nuclear e o citoplasma. A letra C que coloca o nucleolo é uma estrutura intranuclear. Isso aqui está correto, de fato uma estrutura intranuclear. Quando nós analisamos aí, o que a gente vai observar é que basicamente ele fica dentro do núcleo realmente. A alternativa D, por que ela está errada? Em células procariontes existem proteínas responsáveis pela condensação de fitas de DNA denominadas histonas. Tais proteínas só existem nas células eucarióticas. E a letra E, que coloca o seguinte: a cromatina é uma estrutura presente tanto no citoplasma quanto no núcleo de células eucarióticas. Então, cromatina apenas no núcleo. Então, são questões relativamente fáceis, né, essas duas primeiras, mas é fundamental prestar atenção no jogo de palavras que muitas vezes é utilizado. Então, muito cuidado com essas situações de exceção, muito cuidado com as afirmações que muitas vezes generalizam demais, como essa última afirmação da letra E, que está presente tanto no citoplasma como no núcleo. Então é fundamental analisar as alternativas com cuidado e a gente chega à alternativa correta aí, justamente a alternativa C. Analisando a questão 3, coloca o seguinte: considere as seguintes afirmações relativas ao núcleo. É uma região de intensa ao nucleolo, perdão, relativas ao nucleolo. É uma região de intensa síntese de RNA ribossômico. Ok? De fato, isso acontece. No nucleolo, as moléculas de RNA ribossômico associam-se a proteínas, formando as subunidades que comporão os ribossomos. Também está correto, sem problema. A organização do nucleolo independe dos cromossomos que compõem o núcleo. Então aqui é que está o grande problema.
quando coloca que independe dos cromossomos, quando na realidade existe uma relação de dependência. Portanto, nós podemos afirmar aí que as alternativas 1 e 2 são verdadeiras, portanto, a resposta letra D. Com isso, o que nós podemos analisar aí dessa questão da Estadual de Londrina é uma questão simples, na realidade uma questão de certo e errado, disfarçada, né, por assim dizer, numa questão de múltipla escolha, mas é uma questão de raciocínio direto, considerada aí de nível de dificuldade baixo, é uma questão fácil, por assim dizer. A questão 4 coloca basicamente o seguinte: o núcleo caracteriza a célula eucariótica e contém praticamente todo o material genético que controla as atividades celulares. Em geral, cada célula possui apenas um núcleo, entretanto, algumas células apresentam dois ou mais. São exemplos de células que apresentam vários núcleos. Então, uma questão simples também, onde o candidato precisa basicamente lembrar quais são as células multinucleadas que estão presentes no corpo humano. Neurônios são mononucleadas. As musculares esqueléticas são justamente células que apresentam vários núcleos aqui, a alternativa B como resposta. Leucócitos são mononucleados, a musculatura lisa mononucleada, as células epiteliais mononucleadas. Então, uma questão muito direta da Federal de Viçosa, então fica bastante tranquilo aqui marcar como células multinucleadas as musculares esqueléticas exatamente. Ok? Então, vamos analisar a questão 5. A questão 5 ela já apresenta um grau de complexidade um pouquinho maior, que coloca justamente o seguinte: o núcleo interfásico contém o material genético determinante dos caracteres hereditários de cada espécie animal ou vegetal. Sobre eles são apresentadas as seguintes alternativas. Durante a intérfase, o núcleo é grande produtor de RNA. A cromatina é considerada uma associação de DNA com proteínas. O número de poros da carioteca aumenta com a atividade metabólica da célula. Eocromatina corresponde às regiões de cromatina que aparecem condensadas sem atividade genética. Células do tecido muscular esquelético são mononucleadas e as do tecido muscular liso são multinucleadas. Problemas que a gente observa aqui: eocromatina correspondendo às regiões de cromatina que aparecem condensadas, quando na realidade o que a gente observa é o seguinte: a eocromatina é mais frouxa, é mais descondensada e tem atividade genética. Então, a alternativa 4 é errada. As células do tecido muscular esquelético são mononucleadas. Nós acabamos de ver na questão anterior que são células multinucleadas, enquanto as do músculo liso é que são mononucleadas. A situação inversa aqui. Então, o que nós temos como resposta correta? A alternativa B. Exatamente porque as 3 primeiras afirmações estão corretas e as 2 últimas com os erros que nós apontamos no slide anterior. Portanto, resposta alternativa B. Essa questão é considerada como uma questão de nível de dificuldade médio, uma vez que obriga o candidato a lembrar de alguns detalhes sobre o funcionamento do núcleo e principalmente associá-los a conceitos. Então, é uma questão muito voltada para a memorização de fato. Vamos analisar 2 questões discursivas. Uma delas da Unicamp, que coloca o seguinte: comente a frase: cromossomos e cromatina são 2 estados morfológicos dos mesmos componentes celulares de eucariotos. Então, essa é uma questão que, inclusive, nós comentamos em nossos momentos online e também no momento presencial, exatamente porque nós podemos afirmar que cromossomos e cromatina têm, de fato, uma mesma composição. São apenas situações em que nós vamos encontrar com um estado morfológico diferenciado. Então, como resposta, nós poderíamos colocar o seguinte:
Os termos cromossomo e cromatina referem-se ao material genético, ou seja, os filamentos formados por DNA e proteínas que estão presentes no núcleo. Pode-se chamar como cromossomo, ou designa-se como cromossomo, o filamento duplicado e condensado que pode ser observado durante o processo de divisão celular. Então é exatamente o material genético mais compactado, mais condensado, mais empacotado. Enquanto cromatina é o conjunto de filamentos descondensados no núcleo da célula que não está se dividindo quando a célula está em intérfase, na fase de intervalo de divisões. Então, no momento em que a célula está em pleno funcionamento, o material genético está na forma de cromatina, que é basicamente o DNA, molécula associada a proteínas histonas, de forma em que esse empacotamento acaba protegendo o DNA por associação às proteínas histonas. Vamos analisar a última questão de hoje, que é uma questão da FUVEST, também discursiva, que coloca o seguinte: por que a ausência do nucleolo compromete a síntese proteica em uma célula eucarionte? Então vai ser uma relação direta com o local de produção dos ribossomos. Ribossomos são as organelas responsáveis por síntese proteica. Portanto, ao destruir o nucleolo ou ao desorganizar o nucleolo, nós vamos ter um impacto direto sobre os ribossomos. Com isso, a gente pode colocar o seguinte: é no nucleolo que ocorre a síntese de RNA ribossômico. É uma matéria-prima para a síntese de ribossomos. E eles atuam na produção de proteínas celulares. Portanto, sem o nucleolo, não há ribossomos disponíveis para a síntese proteica. Esse é o impacto principal causado pela ausência do nucleolo de fato. Ok? Com isso, pessoal, nós fechamos as questões de hoje. É importante continuar resolvendo exercícios, é importante continuar trabalhando com as questões de vestibulares e de outros processos seletivos para que nós tenhamos aí um bom desempenho nos próximos processos seletivos aí que ocorrerão no início de 2021. Eu agradeço a atenção e a paciência de vocês e até a próxima.